água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E no versículo 28 ao versículo 30 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse aquele homem: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Irmãos, todos aqui eu creio que conhecem a história da mulher samaritana. Porém, eu quero nesta tarde, nesta oportunidade, falar do primeiro período dessa mulher antes de encontrar com Jesus e depois de ter encontrado com Jesus. Observamos, irmãos, que quando Jesus foi à fonte aonde ele encontrou esta mulher, Jesus designou que os seus discípulos fossem em busca de alguma coisa para eles. Enquanto Jesus foi até a fonte, encontrou esta mulher. Observando, irmãos, vendo que esta mulher estava em um período, no momento, na hora em que foi ela tirar água, observamos que essa senhora não queria ou ser vista, ou queria ser exposta, porque o momento em que ela vai até a fonte tirar água, não era um horário em que todas iriam buscar água. Porém, na conversa dela com Jesus, ela conversando com Jesus, observamos que essa mulher passava por alguma coisa em sua vida. Muitos chegam a dizer que ela era uma prostituta, porém o texto em que lemos não fala sobre isso. A única coisa que encontramos que Jesus fala, que ela estava com um marido, em que o marido não era o marido dela. Ela se encontrava em uma situação irregular adiante de Deus. Ninguém sabe se essa mulher foram viúva dos maridos que passaram, dos 5 maridos que ela teve, se ela perdeu ou se eles abandonou ela, mas o que ela estava no momento vivendo com ele não era o marido dela. E Jesus, então, conversando com ela, Jesus agora começa a conversar com ela, e ela descobre que Jesus começou a expor a vida dela de uma maneira que chamou a sua atenção a ela, dela dizer: esse homem é verdadeiro, um profeta, que contou toda a minha vida. Será que porventura esse não é o Cristo, o Filho de Deus? Observamos, irmãos, que ela era uma mulher que não tinha comunicação com as outras. Ninguém sabe se as outras pessoas, se as outras mulheres não gostavam dela, ou se ela não gostava. Alguma coisa acontecia com ela, porque ela estava no momento em que não era o momento de tirarmos a água da fonte. Ela preferia estarmos naquele momento sozinha, em busca daquilo que ela precisava, aquela água. Mas ela ali naquela fonte, ela encontra com Jesus. E no encontro com Jesus, a vida dela vai ser transformada de uma vida melhor. O pecado, irmãos, ele destrói a vida do ser humano. Ele coloca o ser humano enclausurado, triste, humilhado, desprezado. Porque no texto em que acabamos de ouvir da abertura da leitura bíblica deste culto,
no capítulo 10, no versículo de número 10, diz assim: o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Aleluia. Quando dá oportunidade para o ladrão, ele põe a vida do ser humano à destruição. Ele traz tristeza, ele traz depressão, ele traz para a pessoa algo que é tremendamente triste. Ele leva até a vida do ser humano a morte pelo seu domínio, aleluia, por aquilo que ele causa, por aquilo que ele faz. A vida da mulher antes de encontrarmos com Jesus não era uma vida normal, mas Jesus, conversando com aquela mulher, ele oferece ela de uma água que ela não conhecia. Até então ela conhecia de algumas coisas, do lugar em que devia adorar. Nós vemos que quando Jesus está conversando com ela, ela disse, responde Jesus, mas a respeito da fonte, a respeito do monte de orar. Mas o que ela não tinha em sua vida era paz, ela não tinha alegria, vivia presa, separada, não tinha comunicação com seus vizinhos, até que Jesus chegou na vida dela e ofereceu algo que ela precisava. O momento do pecado é um momento de destruição na vida do ser humano. É por isso que precisa correr até Jesus Cristo. Aleluia. É preciso chegar a Ele enquanto é tempo. É preciso te render a Ele, porque Ele é a solução da nossa vida, daquilo que passamos. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Se os problemas estão difíceis, a situação está sobre o nosso, não está sobre o nosso controle, nós precisamos de correr até Jesus, porque Ele resolve a nossa questão. Aquilo que não podemos, aquilo que vivemos, aquilo que não está de acordo com Ele, Cristo transforma a vida, aleluia, de uma vida de outrora, uma vida de pecado, uma vida de tristeza, uma vida de abandono. É Cristo transforma a vida. E essa mulher, ela estava supostamente abandonada, ou que seja, não tinha comunhão com seus vizinhos na sua vila. Era uma mulher que não tinha comunicação, porque o momento que ela estava ali não era um momento propício para todos que tirava a água daquela fonte. E conversando com Jesus, Jesus oferece a outra água que ela não conhecia. E se tu beberes da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque vai se tornar, aleluia, dentro de você uma fonte, e que ela vai jorrar pela vida, aleluia, que conduz à vida eterna. Jesus, por certo, estava falando do poder do Espírito Santo, porque Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele estava referindo o Espírito Santo que ia ser derramado, que ia transformar a vida, que ia mudar a sua vida. E observamos que a segunda fase dessa mulher, ao encontrarmos com Jesus, é que ela não queria papo com ninguém, ela estava sozinha. Mas no período que ela aceita e disse para Jesus: Jesus, então me dá-nos dessa água. E Jesus ofereceu, e Jesus pode oferecer, porque Ele tem para dar. Nós observamos no momento em que ela pede dessa água que Jesus tinha para dar, ela deixa o seu cântaro e a vida dela é transformada. O que o Espírito Santo de Deus faz na vida do ser humano, quando ele abre as portas para que Deus o trabalhe, para que o Espírito de Deus se torne um guia da nossa vida. Ela não tinha paz, talvez não tinha comunhão, mas no momento em que ela pede da água, ela sai e ela vai anunciar na vila: vinde, vede um homem que falou todo o meu passado, sabe a minha vida, ele colocou a minha vida em um livro aberto, não teve nada a esconder. Porventura esse não é o Cristo, o Filho de Deus? Aleluia. É assim que o Espírito de Deus faz, irmãos, na vida daqueles que chegam perto de Jesus e aceitam Jesus como Salvador da sua vida.
Um momento sem Cristo, no momento de pecado, uma vida de timidez, uma vida que não tem aproveito, mas o momento em que ela aceitou beber da água, ela começou a ser utilizada na obra do Senhor. Aquilo que ela não tinha capacidade de fazer, de anunciar, de comunicar, aceitou a água e ela começou a anunciar, aleluia, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é assim que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, temos dificuldade para fazer alguma coisa para o Senhor, quando não conhecemos a Ele. Temos timidez para cantar. Me lembro, irmãos, que quando me dava a oportunidade, sendo filho, nascido no Evangelho, num lar cristão, mas eu tinha dificuldade, quando eu ia louvar a Deus, qualquer coisa me impedia falar, muito menos. Me lembro, irmãos, que quando eu cheguei nesse país, a primeira oportunidade que tive de falar do Senhor na igreja, irmãos, as minhas pernas não batiam, não tinha um controle, há uma dificuldade tremenda, mas eu ia falando, eu percebia que dentro de mim há algo que eu não entendia, mas que era o poder de Deus, o Espírito Santo, que fazia que as minhas dificuldades saíssem e que Ele trabalhasse em minha vida de uma maneira especial. A gente, sem o poder do Espírito Santo, a gente não tem nada para oferecermos para o Senhor. Nós somos tímidos, somos cheios de dificuldade, achamos que não temos capacidade, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, é Ele que tem o controle, é Ele que vai trabalhar, é Ele que sabe nas nossas dificuldades. O que precisamos, aleluia, é de Jesus, do seu Espírito Santo. E observamos que quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem uma nova vida, uma nova esperança. Aquilo que ela não fazia, aquilo que ela não realizava, ela passou por cima de todos os preconceitos, talvez de todas as calúnias, mas ela estava olhando para quem ela teve um encontro. É Jesus, aleluia, é Ele porventura, é Ele, é o Cristo, só Ele é o profeta que revela todo o oculto, aleluia, tudo aquilo que nós não sabemos, tudo aquilo que o outro não sabe, Cristo sabe, aleluia. E no momento que ela encontra com Jesus, percebemos que a vida é uma nova vida, aleluia. As dificuldades vão embora, e é isso, irmãos, é o poder do Espírito Santo de Deus. Observamos, irmãos, o poder do Espírito Santo e aquilo que Jesus está oferecendo para aquela mulher. Vejamos a vida dos discípulos, quando eles estavam trabalhando com Jesus. Nós não vemos os discípulos anunciando, ganhando almas, não vemos falar que eles anunciavam e ganhamos após, mas depois da descida do Espírito Santo, ao recebermos, aleluia, eles anunciavam o Evangelho e almas rendiam aos pés do Senhor, porque nós precisamos, aleluia, da ajuda do Espírito Santo, e Ele transforma as nossas vidas, Ele enche, Ele nos capacita, Ele nos coloca numa direção, aleluia, do trabalho, de servir ao Senhor da maneira em que Ele quer. Nós entendemos que Jesus, quando o encontro com os discípulos, antes ele começa a trabalharmos com ele, ensinando os discípulos a sua palavra, a verdade. Mas depois, irmãos, do Espírito Santo, eles receber o Espírito Santo em suas vidas, é uma nova vida, é uma nova esperança, aleluia, há uma nova força, aleluia. Eles, quando estavam diante da dificuldade, diante daqueles que opunham o Evangelho, diante da prisão, eles não temiam, aleluia, eles tinham ousadia, porque eles tinham dentro deles uma chama que cada um de nós precisamos da nossa vida, é o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se você beber
da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Aleluia, aleluia. É assim que Jesus faz na nossa vida. É isso que o poder do Espírito Santo faz em nossa vida. Deus nos pega incapacitado para a sua obra. Muitas vezes a nossa capacidade humana, ela não serve nada, aleluia, para Jesus, a não ser que Jesus o transforma, não muda, não enche, não muda a nossa mente, o nosso coração, para que seja aproveitado na sua obra, para servirmos ao Senhor. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Aleluia. Cada um de nós precisamos de Jesus. Quem somos Jesus. Nós sem Ele, sem a tua presença, sem o manifestar do Espírito Santo em nossas vidas? Somos pessoas vazias, sem possibilidade alguma de fazer alguma coisa para o Senhor. Mas quando nós aceitamos, temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada para o louvor e glória do teu precioso nome. Aleluia. Para aquilo que para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Oh, maravilhoso Jesus. Encontramos, irmão, muitas vezes como vamos fazer alguma coisa para o Senhor, sem ação do Espírito Santo, sem conhecer alguma coisa, encontramos dificuldades. Talvez achamos, tem pessoas que têm facilidade de fazer isso, aquilo, maravilhoso, mas o importante Jesus. É o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Olhamos para nós, quem somos nós? Não somos nada sem a presença de Deus. Não podemos ir a lugar nenhum sem a presença, sem a direção de Deus. Aleluia. Aquilo que nós fazemos sem a direção de Deus e sem o Espírito de Deus, somos como uma lata vazia. Para Ele não temos nada. É o Espírito Santo em que nos capacita. Mas o que precisamos é ter um encontro de verdade com Jesus. A minha vida não vai bem, as coisas na minha vida vão de mal a pior. Precisamos de Jesus, precisamos de chegarmos até a Ele, rendermos a Ele. Jesus, o que o Senhor tem para me dar, eu aceito, eu quero beber desta água, eu quero participar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E Ele está pronto para nos dar aquilo que nós precisamos. Está pronto para nos ajudarmos, está pronto para nos auxiliarmos nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades. Quem somos nós sem a presença de Deus? O que podemos fazer sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas? Precisamos de Jesus, precisamos dele a todo o momento da nossa vida. E aqui fica, irmãos, um recado para as nossas vidas nessa noite. Aqui a primeira fase daquela mulher, ela queria viver escondida, separada, aleluia, dos seus vizinhos, da sua vila. Mas esse era o momento do pecado, da vida em que ela vivia. Mas quando ela bebe da água que Jesus ofereceu, a vida dela é transformada. A mulher deixou o seu cântaro para trás, ela esqueceu daquilo que ela foi fazer. Aleluia. Quando nós encontramos com Jesus, nós devemos esquecer daquilo que fomos fazer, dos nossos pensamentos, dos nossos planos. Aleluia. Fica tudo para trás. Da agora para frente é com Cristo. Aleluia. É uma nova vida, é uma nova expectativa adiante de Deus. Nós precisamos de Jesus, mas precisamos de deixar tudo para trás, aleluia, para anunciar o seu evangelho, as boas novas. Eu imagino, irmãos, que quando eles ouviram aquela mulher falando lá na fonte, tem um homem, um profeta, mas talvez pensaram: não é essa mulher que não tinha comunhão, não é essa mulher que saía ao momento que não podia encontrar com alguém, talvez não tinha amizade com ninguém. É essa mulher que está falando de Jesus, era ela mesmo que estava anunciando ao Senhor, o Todo-Poderoso. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Sem Jesus não tínhamos capacidade de fazer alguma coisa para Ele, mas Ele entrou, transformou e nos capacita para a sua obra e para o seu serviço. Tudo que precisamos
é ficarmos na presença do Senhor, aleluia. Tudo que precisamos é de rendermos a Ele aquilo que Ele tem para oferecer para as nossas vidas. Vamos pegarmos, vamos agarrar, que Jesus não oferece coisa ruim para ninguém, é só bênção, aleluia. É aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, é estar firme com Jesus. E aqui fica, irmãos, o recado nessa tarde, nesta palavra. Uma primeira fase no pecado, sem Cristo, no isolamento, mas o período do encontro com Jesus, em que ela bebeu da água, ela teve uma nova vida com Cristo, aleluia. É isso que precisamos na nossa vida, é de estarmos com Jesus, para vencermos as batalhas, as dificuldades em nossas vidas, aquilo que achamos que não podemos, não somos capazes de fazer, mas quando aceitamos a Ele, aleluia, é um impulso, irmãos, que nós não entendemos na nossa vida, mas é o poder do alto, daquilo que Ele pode fazer. Cristo pode fazer algo em nossas vidas, aleluia. Ele pode nos transformar, aleluia, daquilo que não prestava, para ser útil na sua vida e no seu trabalho, aleluia. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, para nos salvar e nos trazer uma nova esperança em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, eu quero encerrar louvando o Senhor com um hino nessa noite. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé e louvassem a Deus comigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, louva a Deus comigo, irmãos. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Digno de ser adorado. Temor não há, oh, maravilhoso, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Maravilhoso Jesus. chega a hora, Aleluia, aleluia. Deus Santo, enfrentarei maravilhoso Jesus. sem medo então. Terei vitória, irei A glória ao meu Jesus, ser vivo está, porque
Eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Meus irmãos, que maravilha é saber que Jesus está no nosso meio. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Este é o maior presente e a maior riqueza é saber que Jesus se faz presente. Glória a Deus. Eu quero nesta noite encerrar orando a Deus, mas antes eu quero contar um pequeno testemunho. Eu quero contar esse testemunho porque eu sinto no coração de contar esse testemunho. Posso gravar? Foi no ano de 2013. Eu penso que terminando o ano de 2013, eu sofri um acidente. Na verdade, não sofri um acidente, eu causei um acidente. E eu saindo da minha casa, o carro quebrou a barra de direção e eu bati o Nissan e quase que eu matei toda a família. E naquela batida aconteceu que a polícia veio, fez o que devia ser feito. E passado alguns dias, o seguro entrou com um recurso para que eu pagasse todas as contas que tinha que ser pago. E tudo ficou em $35 mil e eu teria que pagar. Por que eu teria que pagar? Aconteceu que um dia eu tive que ir à corte para resolver esta questão e um carro quebrou e não deu para chegar a tempo na corte. Eu quero que você entenda bem isto. Não deu para eu chegar à corte a tempo. E a advogada chegou